Língua Portuguesa. Leitura. Livro C. Lição 8. Aula 2. Olá, pessoal! Vocês não sabem a coincidência que aconteceu ontem. Quando cheguei em casa e comentei com minha mãe que falamos sobre frutas na aula, ela gostou tanto que foi logo à mangueira pegar umas mangas para fazer suco. Ai, nós adoramos suco de manga. E com a fruta vinda direto do pé, então, ai que delícia! É muito bom vermos que os assuntos trabalhados nas aulas fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? Eu adoro quando isso acontece. E sobre o que será que vamos falar hoje? Será que também vai aparecer na nossa rotina? Tomara que sim! Vamos começar logo então. Temos muito a falar hoje. Correção do dever de casa. Vamos à correção do dever de casa. Abram o livro na página 95. E os cadernos também, para corrigirmos a ficha do exercício número 1. Vamos lá! Exercício número 1. O autor nos diz que esse texto é um texto descritivo. Que características nos indicam isso? Letra A. O que vocês responderam nessa letra A? Ele descreve o Guaraná. Isso, Beto. O objetivo principal desse texto é definir o Guaraná, ou seja, dar características dele. Isso faz com que ele seja um texto descritivo. E quantas partes tem o texto? O texto tem 3 partes. Correto, Alfa. Quais são elas? Guaraná, difusão e aproveitamento econômico e classificação científica. E qual é o assunto principal de cada parte? Vou reler cada parte e vocês me digam o assunto principal. Guaraná é o fruto do guaranazeiro, um arbusto trepador originário do estado do Amazonas. De folhas trifoliadas, isto é, composta de 3 partes ou folíolos, tem flores pequenas e alvacentas. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. Suas sementes possuem substâncias excitantes chamadas xantinas. Qual é o assunto principal desse parágrafo? Me falem que eu vou anotar aqui no quadro. Parte 1. Primeiro parágrafo. Definição do termo Guaraná. Isso mesmo. Nessa primeira parte, o autor define, explica o que é o Guaraná. E no segundo parágrafo? Vou ler. Foram os índios maués que iniciaram o cultivo da planta. Eles descobriram que suas propriedades estimulantes ajudavam-nos a realizar os trabalhos físicos mais cansativos. Preparavam então uma bebida, moendo primeiro as sementes até formar uma pasta. Essa pasta era moldada na forma de bastões que eram postos a secar. Em seguida, raspavam-se os bastões com lixas feitas com línguas do peixe pirarucu, sendo o pó resultante dissolvido em água. Qual é o assunto desse trecho do texto? Esse segundo parágrafo conta um pouquinho da história do fruto. Vou anotar aqui então. Parte 1, primeiro parágrafo. Definição do termo Guaraná. Parte 1, segundo parágrafo. História do Guaraná. Quero que vocês me digam quais assuntos vão ser tratados aqui. Vamos lá. Vou ler para relembrarmos. Difusão e aproveitamento econômico. Os primeiros viajantes brancos que chegaram ao Amazonas nos séculos 16 e 17 interessaram-se pelo Guaraná. Pouco a pouco, seu cultivo se estendeu por toda a Amazônia.
Os bastões passaram a ter também outras formas, como as de bonecos ou animais, e tornaram-se objeto de comércio não só no Brasil, como nos países limítrofes, como o Peru e a Bolívia. Na parte amazônica da Venezuela, por exemplo, existe uma outra bebida semelhante chamada cupana. Com o mesmo nome guaraná, fabricam-se também refrigerantes engarrafados, que são distribuídos por todo o Brasil. O sabor dessas bebidas, entretanto, é quase sempre acrescentado artificialmente. Então, sobre quais assuntos esse parágrafo trata? Como o fruto se espalhou e como ele é comercializado, como ele é vendido, ou seja, como as pessoas ganham dinheiro com ele. Então, podemos entender que o assunto desse parágrafo está bem explicado no seu subtítulo. Vejam só. Quando falamos de como o fruto se espalhou, estamos falando da difusão dele. Quando falamos sobre como ele é vendido, como as pessoas ganham dinheiro com ele, estamos falando do aproveitamento econômico dele. Viram só? Então, eu vou anotar aqui o assunto principal dessa parte. Parte 2. Difusão e aproveitamento econômico. A última parte do texto chama-se classificação científica. Vou reler. Classificação científica. O guaraná ou guaranazeiro é um arbusto trepador da família do cipotimbó, Sapindaceae. É do gênero Paulínia, espécie P. cupana. Quero que me digam qual o assunto principal tratado aqui. Perceberam que, novamente, o subtítulo é o assunto do parágrafo? Ele vai falar sobre o nome científico do guaraná, seu gênero, sua família. Ou seja, o assunto principal é a sua classificação científica. Vou preencher nosso quadro. Parte 3. Classificação científica. Muito bem, pessoal! Encontramos essas informações no texto porque ele foi retirado de uma enciclopédia, lembram? Na enciclopédia, geralmente, vamos encontrar mesmo esse tipo de informação. O que significa a palavra um pouco da sua história? Algumas informações adicionais, ou seja, informações a mais. Mas isso depende da palavra que está sendo procurada. Bom, estamos falando muito sobre guaraná, sua história, sua classificação, comercialização. Mas afinal, o que é o guaraná? É o fruto do guaranazeiro. É um fruto seco com sementes. Vocês entenderam bem o que é o guaraná. Lembraram que não é apenas o refrigerante. Excelente! E quem iniciou o cultivo desse fruto foram os índios maués. Um tempo depois, eles começaram a preparar e tomar uma bebida com esse fruto. Por que esses índios tomavam essa bebida feita de guaraná? Porque ela ajudava nos trabalhos físicos mais cansativos. É isso, Beto. Em outras palavras, o que podemos entender disso, Alfa? Essa bebida deixava os índios com mais energia para trabalhar. Exatamente! Eles descobriram que havia propriedades estimulantes nesse fruto e usaram isso em favor deles. E como eles preparavam essa bebida? Eles moíam as sementes até formar uma pasta. Depois modelavam essa pasta em bastões e deixavam secar. Depois raspavam os bastões com lixas feitas de línguas do peixe pirarucu. No final, dissolviam o pó na água. Tinha todo um processo, não é, Alfa? Não era assim rapidinho como preparamos um suco hoje. Pegamos o pozinho, jogamos na água, mexemos e está pronto. Os índios ainda tinham que fazer o pó, que era dissolvido na água. Como eles eram pacientes e organizados, hein? E onde podemos encontrar cultivos do guaraná aqui no Brasil? Na Amazônia.
E fora do país? Também é possível achar guaraná sendo comercializado? Sim, no Peru e na Bolívia. Isso mesmo. Esses países são chamados limítrofes. Lembram? Eles fazem fronteira de algum modo com o nosso país. Na última parte do texto, classificação científica, lemos algumas informações científicas sobre o guaraná. Indiquem para mim as respostas dos tópicos que vou escrever aqui no quadro. Vamos lá, me ajudem a preencher. Qual é a família do guaraná? Família do cipó timbó sapindácea. Lembram que comentamos que nomes científicos são complicados e difíceis de pronunciar? Por isso, não se preocupem. É normal ter dificuldades na pronúncia dessas palavras. Eu mesma tenho que pesquisar bastante antes de falar. Vou anotar aqui no quadro que o Beto falou. Sobre o guaraná. Família do cipó-timbó, sapindácea. E o gênero do guaraná, Alfa, pode nos ajudar? É do gênero Paulínia. Isso mesmo, gênero Paulínia. Vou anotar aqui. Gênero Paulínia. Falta só a espécie. Vamos procurar lá no texto. Ah, vejam lá no final, última informação. Espécie P-cupana. Vou anotar na nossa lista então. Espécie P-cupana. Excelente, pessoal! Corrigimos o dever de casa e ainda relembramos alguns pontos principais do texto. Leitura. A língua portuguesa tem um vocabulário bem amplo. Por isso, conseguimos muitas vezes usar várias palavras ou expressões para dizer a mesma coisa. Eu separei algumas frases para analisarmos isso. Vejam só. De folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folíolos, tem flores pequenas e alvacentas. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. Na parte amazônica da Venezuela, por exemplo, existe uma outra bebida semelhante chamada cupana. Perceberam que há algumas expressões sublinhadas? Quais são elas? Isto é, ou seja, e por exemplo. Para que serve cada uma dessas expressões? Vamos por partes. Qual é a diferença entre as duas primeiras? Isto é e ou seja. Elas têm o mesmo significado e são usadas com a mesma finalidade, com o mesmo objetivo. E que objetivo é esse? O de explicar algo que foi dito anteriormente. Isso significa que uma pode substituir a outra. Podemos usar qualquer uma das duas numa mesma situação. Aí vocês me perguntam, mas professora, se elas significam a mesma coisa e são usadas na mesma situação, quando vamos saber quando usar uma e quando usar a outra? Bom, eu vou responder com um exemplo. Vejam só. De folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folíolos, tem flores pequenas e alvacentas. O guaraná é uma cápsula, isto é, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. De folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folíolos, tem flores pequenas e alvacentas. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. Qual dos dois textos ficou melhor? O segundo, não foi? O autor usou expressões diferentes para que o texto não ficasse repetitivo. Assim, ele ficou melhor de ser lido. Perceberam que elas têm o mesmo sentido, mas foram usadas em momentos diferentes? Esse tipo de expressão, usada para explicar algum termo, é bastante comum em enciclopédias.
Isso porque os textos encontrados nesses livros têm o objetivo de explicar. E essas expressões servem justamente para isso. Vamos ver agora a outra expressão que sublinhamos nos exemplos anteriores. De folhas trifoliadas, isto é, compostas de 3 partes ou folíolos, tem flores pequenas e alvacentas. O guaraná é uma cápsula, ou seja, um fruto seco que se abre quando maduro, deixando escapar as sementes. Na parte amazônica da Venezuela, por exemplo, existe uma outra bebida semelhante chamada cupana. Qual é a diferença entre a expressão isto é e por exemplo? Elas têm o mesmo sentido? Não, elas têm sentidos diferentes e por isso são usadas em momentos diferentes. Como vimos, a expressão isto é usada para explicar algo. Já a expressão por exemplo é usada para quê? Para dar um exemplo, isso mesmo. Essa expressão também pode ser encontrada em textos de enciclopédia. Por que isso acontece? Além de dar a definição de alguma palavra, em alguns casos, os textos das enciclopédias também trazem exemplos para ilustrar a explicação. Fluência de leitura. Para praticar nossa leitura e ver se estamos com uma boa entonação, vamos ler o poema dessa lição 8. Para isso, abram os livros na página 103 e acompanhem. Temos aqui então um poema. O título dele aparece lá em cima bem grande, Guaraná com Canudinho. Pelo menos o título tem tudo a ver com o nosso texto principal, que tinha o título de Guaraná. Será que vão tratar do mesmo assunto? Da mesma forma? Acho difícil, porque esse é um poema e o outro tinha sido retirado de uma enciclopédia. Mas vamos conferir mesmo assim. Quem escreveu esse poema? Sérgio Caparelli. Ele é um autor brasileiro. Nasceu em Minas Gerais. É mineiro da cidade de Uberlândia. Sérgio tem mais de 30 livros publicados. Ele é um escritor de literatura infanto-juvenil, ou seja, escreve livros para crianças e adolescentes. Esse poema foi retirado do livro chamado O Boi da Cara Preta. Vejam lá na referência. Vejam aqui, aqui embaixo nas referências. Esse livro traz uma série de poemas apresentando situações inusitadas para crianças e adolescentes. Alguns poemas lembram cantigas de niná, outros lembram parlendas. Parlendas são versinhos populares que fazem parte do nosso folclore muitas vezes. Os poemas do Sérgio Caparelli fazem sucesso até com crianças de mais idade, de tão encantadores que são. Mas vamos parar de falar e vamos ver o que esse poema tem de tão especial. Vou ler para vocês, acompanhem. Guaraná com Canudinho, Sérgio Caparelli. Uma vaca entrou num bar e pediu um guaraná. O garçom, um gafanhoto, tinha cara de biscoito. Olhou de trás do balcão, pensando na confusão. Fala a vaca, decidida, pronta para comprar briga. E que esteja geladinho para eu beber de canudinho. Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Responde: vaca sem grana, se quiser, vai comer grama. Ah, é? Muja a vaca matreira. Quem dá leite a vida inteira? Dou leite, queijo, coalhada, reclamo, ninguém me paga. Da gravata, a borboleta sai voando, satisfeita. Gafanhoto leva um susto, acreditando a muito custo. E serve bem rapidinho, guaraná com canudinho. Temos alguns personagens nesse poema, e eles são animais. Quais animais temos nesse poema? Temos vaca, gafanhoto, borboleta.
E eles agem como se fossem humanos? Agem. Vejam algumas marcações. Temos ali alguns travessões, vejam só. Vocês perceberam na hora da leitura que minha entonação mudou quando li a frase do travessão? Isso porque essa frase representa uma fala. Vocês são do 4º ano, então vocês já sabem disso. Quando vamos representar a fala de alguém, usamos este sinal de pontuação que é o travessão. E não só na escrita tem diferença. Percebam a minha entonação. Fala vaca decidida, pronta para comprar briga. E que esteja geladinho para eu beber de canudinho. Podemos até mudar a voz para representarmos a pessoa falando. Vejam só. Vou mudar, hein? Vou fazer outra vaca agora. Fala vaca decidida, pronta para comprar briga. E que esteja geladinho para eu beber de canudinho. Mas nesse mesmo poema temos outra estratégia para representar uma fala, uma resposta de alguém. Conseguiram encontrar? Sim, ali embaixo, vejam. Responde. Vaca sem grana, se quiser, vai comer grama. Perceberam que essa é a resposta que o gafanhoto dá? E antes da resposta dele, temos outro sinal de pontuação importante, os 2 pontos. Ele indica uma pequena pausa. Vejam como eu leio esse trechinho de novo. Responde. Vaca sem grana, se quiser vai comer grama. Perceberam que dei uma pequena pausa quando apareceram os 2 pontos? Isso serve para preparar a pessoa que ouve para uma resposta que será dada. Faz com que ela preste ainda mais atenção à história. Temos um outro recurso muito comum em poemas nessa história. Identificaram que recurso é esse? As rimas, isso mesmo. A maioria das estrofes tem rimas para fazer a leitura fluir mais facilmente. Além disso, faz com que o texto fique bem mais agradável de ser lido. Resumo da aula. Na aula de hoje, aprendemos ainda mais. Começamos a aula corrigindo o dever de casa e destacando o assunto principal de cada parte do nosso texto. Isso nos ajuda a resumir, tirar as ideias principais de cada parágrafo e, assim, compreender melhor o texto. Estudamos algumas formas diferentes de definição. Vimos que podemos definir de diversos modos, usando mais ou menos informações, dependendo da nossa intenção com o texto. E estudamos algumas expressões que ajudam a deixar nosso texto mais arrumado. Algumas são usadas para definir ou explicar, como isto é e ou seja. Outras nos ajudam na hora de darmos exemplos. É o caso da expressão por exemplo. Dever de casa. Dever de casa. Livro C, leitura. Reler o texto para praticar a leitura e entonação. Livro C, leitura. Página 95. Exercício 3. Explicar o significado das palavras segundo o texto. Quero ver bem caprichado, hein? Até lá!